Olá, meu nome é Fernanda Guides, sou nutricionista clínica e esportiva funcional e hoje venho trazer dicas para você que está aí na quarentena, que está nesse isolamento social e está com dificuldades com a alimentação e esse controle mesmo, não sabe como melhorar a sua imunidade, ok? Então, as pessoas andam com dúvida a respeito a essa situação, achando que são únicas, mas o que acontece? Quando a gente sai da rotina, e a maior parte das pessoas saiu da rotina, mesmo algumas que andam ainda executando serviço fora, ainda não está na rotina normal. Isso causa um descontrole, né, em todo o seu equilíbrio do dia e saindo daquilo que sempre se propôs. Essas dúvidas a respeito do que fazer gera ansiedade, gera compulsão, gera estresse, muita gente tem oscilação de humor e acaba alterando a forma de se alimentar e, consequentemente, alterando também a imunidade. E aí, o que a gente precisa entender? Para esse processo, para essa nova etapa, a gente vai precisar se planejar novamente. Então, para esse momento, a gente vai fazer aquilo que é possível, né? Planejar os horários todos do dia, para que a gente não tenha esses furos na qualidade da alimentação, na rotina de sono, no acordar, na disposição. Tá joia? Então eu gostaria que vocês planilhassem toda a rotina da semana e semana por semana. Se caso haja mudanças, mudem sim, mas deixe isso bem documentado para vocês, para que não haja nenhum tipo de estresse. Planejou então esse momento de acordar, de se alimentar, de dormir, de descansar e principalmente de se exercitar? Respeite esses momentos. Se você colocou que é para executar nesse, claro que pode haver alguns descompassos, alguns desencontros, mas não é para haver como rotina, com todos os dias isso acontecer. Então, primeiro ponto é planejar e respeitar esse tipo de planejamento que vocês fizeram. Se organize para esse planejamento. Então, tenha tudo em casa que for possível. Então, se a renda de vocês comportam agora esse tipo de alimentação, então faça as compras de acordo. Veja o que é importante para você, se é semanal, se é mensal, mas tenha tudo em casa. Mas o que é preciso ter são alimentos de preferência mais naturais. A princípio todo mundo acha que eles se perdem, né, e que duram muito menos, mas tudo vai depender de como você irá acondicioná-los, né, e como que você irá consumi-los também. Então, não é mais no final eu vou ensinar para vocês alguns truques, tá joia? Então a gente já planejou, organizou, já está colocando em prática, já está respeitando isso tudo que vocês se propuseram. Então agora vocês vão começar a trabalhar a qualidade do dia. Primeiro, a qualidade da hidratação. Então a hidratação ela precisa ser adequada, principalmente por causa da imunidade, por causa do raciocínio, né, dos distúrbios hormonais que muitas pessoas têm, mas também para evitar que isso aconteça. Nosso corpo ele precisa de muita hidratação, inclusive para eliminar aquilo que nos faz mal, que a gente chama de toxinas, que a gente respira, que a gente sente, que entra pela pele, que a gente consome. Então tudo isso precisa ser eliminado de uma forma correta e depende dessa água. Então, para você saber se o consumo está certo, você pode pegar o seu peso atual e multiplicar por 35 ml. Aí fica 35 ml por quilo de peso. Essa água que eu estou falando pode ser água normal, água com gás ou água aromatizada. O que não é válido são esses refrigerantes gaseificados, que muitos levam o nome de uma água aromatizada, mas é adicionada de açúcar, de conservantes. Hoje no mercado a gente tem água aromatizada de verdade, né? Eu particularmente conheço uma marca só, vocês podem olhar, mas o que é importante é olhar rótulo, ok? Tirando isso, como vocês estão mais em casa, vamos aproveitar para poder usar aquilo que é mais natural. Então usem água gelada com especiarias como gengibre, canela, cravo, que é excelente para a voz também, além da imunidade. Vocês podem colocar ervas, né, algumas folhas, alecrim, manjericão, hortelã,
que também dá uma suavizada na água, e frutas. Só não precisa macerar, é só picar, colocar dentro da água e deixar descansando e vai ingerindo. Isso vale por umas 4 horas você ir trocando essa água, ela ainda vai ter esse sabor, vai ter esse aroma e vai ter os fitoquímicos que a gente gosta e busca tanto para essa qualidade da saúde. Tá joia? Além dessa hidratação, além dessa organização toda, então a gente falou sobre essa questão da qualidade da alimentação, né? Que precisa ser em todas as refeições. Então, a gente vai deixar aquilo que é mais saudável em casa, evitar esses alimentos que são embutidos, ultraprocessados, né? Que tem esses aditivos químicos, por exemplo, como biscoitos recheados, esses biscoitos prontos, né? Bolos, essas massas de bolo de pacotinhos já prontos, sucos em pó, tudo isso a gente evita, porque não tem nutriente nenhum e ainda pode piorar a nossa saúde. Então, dê preferência para aquilo que é mais natural. Outra dica é olhar as cores que andam povoando o seu prato na hora do almoço e do jantar. Tente colocar pelo menos 5 cores nesse prato, lembrando que, se for possível, pelo menos metade do prato de vegetais, crus e cozidos. Se à noite você tiver alguma dificuldade em consumir os vegetais crus, tente pelo menos os cozidos, ok? Então, tente deixar com maior quantidade possível de nutrientes que te protegem nesse período. E acredito que você fazendo isso por agora, pode ter certeza que você levará isso para o resto da vida. Outra coisa que é importante são as fibras. Então, os alimentos ricos em fibras também podem ajudá-los nessa questão da imunidade e também na questão de saciedade, que é algo que também fica um pouco modificado nesse processo de ficar em casa por tanto tempo, em clausuramento, né? Então, a fibra, ela dá essa sensação de saciedade, você acaba não buscando outros alimentos, e ela alimenta as bactérias boas do intestino, que é um órgão que é responsável pelo menos de 80% a 90% das nossas células de imunidade. Então, tentem fazer sempre o que é melhor para poder cuidar dessa saúde intestinal. E esse intestino, além das células de imunidade, ele também produz, né, hormônios e sinalizadores para a produção de alegria do nosso dia. A nossa serotonina, né, ela é produzida no intestino, é ativada no cérebro, mas é produzida no intestino. Então, consumindo alimentos mais naturais e ricos em fibras, a gente tem uma saúde para produzir melhor. Então, essa ansiedade, ela pode ser controlada dessa forma também, tá? Outra coisa, sobre o fracionamento das refeições. A gente falou para ter horários, mas o importante é que você não fique longos períodos em jejum. Então, se você está habituado a comer de 2 em 2, de 3 em 3, mantenha isso, ou até mesmo de 4 em 4 horas, né? O que é importante é a gente respeitar a nossa individualidade também, mas não faça somente 2 ou 3 refeições por dia. Tente aumentar, colocar frutas. Quando a gente fala de refeição, a fruta é considerada também uma refeição, é uma refeição entre as grandes. Então, pode ser que tomou um café da manhã mais cedo, aí consuma uma fruta, depois parta para o almoço, à tarde tente fazer algum lanchinho e um jantar. Para quem fica acordado até um pouco mais tarde, devido às necessidades, pode consumir até uma fruta antes de dormir, se necessário, mas isso vai ser analisado individualmente. Outra situação que a gente pode ter atenção é nos alimentos mesmo, que a gente já sabe que melhoram a imunidade, além desses que eu já falei. Então, por exemplo, o própolis, né, que é tão falado e muita gente torce o nariz porque tem um sabor forte, ele melhora muito processos inflamatórios, nos protege contra doenças virais. Então, é algo que pode ser adicionado ou pela manhã ou pela noite, né? Não que tenha horário para ser consumido, mas iniciar o dia ou finalizar o dia com própolis é bem bacana. Algumas pessoas já falam que o própolis traz uma tranquilidade também. Então, age no nosso sistema nervoso central, então também pode ajudar até na qualidade do sono.
Outro alimento que a gente chama de superalimento são as castanhas, né, as oleaginosas. Elas são ricas em magnésio, em selênio, zinco, que são cofatores para as nossas células de imunidade funcionar. Então, junto com esses outros, ela só vai fortalecer os nosso sistema de imunidade, sistema nervoso central, o nosso de defesa, tá? Alimentos ricos em vitamina C também. A vitamina C é uma queridinha dessa época, mesmo sem o Covid-19, a gente sabe que a vitamina C é fundamental nessa transição de clima, né? O outono é um clima que puxa muitas doenças respiratórias por natureza, então a vitamina C também ajuda nesse processo. Então, os alimentos crus, principalmente os verdes escuros, as frutas cítricas e frutas também como goiaba, ela também, todos esses alimentos são ricos em vitamina C. Então, vale aqueles super sucos, né, de laranja ou limão com couve, pode colocar maçã, abacaxi ou fazer um suco de kiwi com outras especiarias. Então, isso tudo é válido. E se possível, tenta não coar, para vocês absorverem o melhor da fibra que aqueles alimentos podem e estão te oferecendo. Outros alimentos também que são importantes são os integrais. Eles também têm essas fibras, o selênio, também tem o magnésio, tem ferro, então assim, tem vitamina do complexo B, que é fundamental para esse processo. Então, se for possível, consumir ou, por exemplo, um arroz integral, se for um biscoito caseiro feito com aveia, também vale a pena, é algo integral, faça bolos caseiros com farinha integral ou de castanha, usando todos esses ingredientes que não precisam de ser embalados, não precisa ser colocados em cápsula. Comer ainda é a forma melhor de adquirir uma imunidade e uma saúde melhor. E deixo para vocês essa reflexão do que vocês estão fazendo nesse período de quarentena. Começaram a adicionar alimentos que sejam realmente saudáveis, né? Então, a qualquer dúvida, podem me chamar, podem deixar isso nos meus canais, né, de interação, ou podem buscar pelo meu número de telefone, que será disponibilizado pela gestora de marketing, ok? Gente, um grande abraço, espero poder ter ajudado, né, nessa época mais difícil. Um grande abraço.